Sabe o que acontece na mente de uma criança ali entre os 3 e os 5 anos? Pode parecer só brincadeira, mas é uma fase que pode definir a ambição dela para o resto da vida. Hoje a gente vai explorar um conflito bem fundamental: iniciativa contra a culpa. É uma verdadeira batalha que molda nossa personalidade desde muito, muito cedo. Vamos pensar na vida como uma grande jornada, né? Ela é toda dividida em estágios e cada um deles tem seus próprios desafios, suas próprias conquistas. A gente vai da infância até a velhice, passando por várias encruzilhadas que, no fim das contas, definem quem a gente é. Mas hoje o nosso foco é um período bem específico, mas olha, de um impacto gigantesco: os anos pré-escolares, ali entre os 3 e os 5 anos de idade. É uma época em que a imaginação explode e as descobertas não param. Ok, vamos mergulhar fundo nisso agora. O coração dessa fase é um conflito psicológico central. De um lado, a gente tem a iniciativa, do outro, a culpa. E essa batalha interna vai definir muitas das atitudes que a criança terá diante do mundo lá na frente. Dentro dessa teoria do desenvolvimento, esse é o terceiro grande desafio na vida de uma pessoa. É um momento realmente decisivo, sabe? Onde a criança começa a se afirmar como um indivíduo de uma forma completamente nova. Então, nesse ponto, é como se dois caminhos aparecessem. De um lado, o caminho da iniciativa, que leva a criança a planejar, a explorar, a liderar. Isso dá a ela um senso de propósito. Agora, do outro lado, tem o caminho da culpa. E uma culpa muito forte pode gerar medo de errar, sabe? Hesitação, uma dúvida constante sobre si mesma. Mas o que exatamente alimenta essa força que a gente chama de iniciativa? Para a gente entender isso de verdade, a gente precisa dar uma espiada no que está acontecendo dentro da mente da criança. A pergunta que nos guia é justamente essa. Qual é o motor por trás desse impulso para agir, para criar, para fazer as coisas acontecerem no mundo de uma criança de 4 anos? E a fonte nos dá uma definição que é muito poderosa. Iniciativa como forma de fantasia manifestada pelo desejo. Pensa bem nisso. Não se trata só de agir, mas de uma ação que nasce de um desejo interno e é toda moldada pela imaginação. Então, a chave é entender esse processo em 3 passos. Tudo começa com um desejo simples, tipo construir uma torre. Esse desejo alimenta uma fantasia, um plano na cabeça de um castelo incrível. E, por fim, é essa fantasia que impulsiona a iniciativa, a ação real de empilhar os blocos para transformar a visão em realidade. Para a gente entender ainda melhor, é bem útil conectar essa ideia com outros termos que a psicologia do desenvolvimento usa. É importante saber que diferentes teorias da psicologia podem usar nomes diferentes, mas no fundo elas estão descrevendo fenômenos bem parecidos que acontecem nessa fase da vida. Um desses termos é estágio locomotor genital. A parte locomotor tem a ver com uma nova liberdade de movimento da criança. Ela corre, pula, explora tudo. Já a parte genital aponta para uma curiosidade que está crescendo sobre o próprio corpo e sobre as diferenças entre meninos e meninas. De um jeito bem parecido, outra teoria bastante conhecida chama esse período de fase fálica. O nome é diferente, mas a ideia central é a mesma: uma curiosidade cada vez maior sobre o corpo e a formação da identidade de gênero. Tá, mas por que tudo isso importa no longo prazo? Qual é o impacto duradouro de resolver bem esse conflito entre a iniciativa e a culpa? Olha, as consequências de resolver bem esse conflito são enormes. Uma criança que desenvolve a iniciativa está, na verdade, construindo os alicerces para o futuro dela. Ela começa a cultivar um senso de propósito, aprende a resolver problemas, desenvolve liderança e, talvez o mais importante, aprende a ser resiliente quando as coisas dão errado. E no fim, fica a reflexão para a gente, né? Quanto da nossa ambição e da nossa motivação na vida adulta não é, na verdade, só um eco daquela iniciativa que a gente começou a construir lá com 4 aninhos de idade? É uma pergunta que nos conecta diretamente com as nossas raízes mais profundas.